Papa Caça Debate. Patrick Oliveira. Muito bem, às 11h04 agora, 11h04, dando início agora ao nosso debate, começando agora o debate nesta segunda-feira, início de semana, chovendo aqui na terra de Papacaça, chovendo bem. E hoje vamos conversar com a enfermeira Natana Cardoso, já se encontra aqui no estúdio. Natana, obrigado pela aceitação do convite, muito bom dia. Bom dia, Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. Eu que agradeço aqui a oportunidade que vocês me deram para a gente falar um pouquinho aqui sobre o tratamento de feridas, que é uma área aí que precisa ser conhecida pela população, né? A questão de curativos e de tratamentos de feridas, que é uma novidade para a enfermagem em relação à autonomia que agora a gente tem para fazer esse tratamento, né? Mas sobre curativos, a enfermagem já trata de curativos desde sua existência, já trata de feridas desde sua existência, né? Porém, agora a gente tem um pouco mais de autonomia em relação à avaliação, tratamento, prescrição de curativos. Quando você fala em autonomia, você quer dizer que tem liberdade para tratar ou cuidar de que ferida? Qual a espécie ou qual a especificidade? Isso, assim, antigamente a enfermagem ela já tratava, mas era sempre com supervisão médica, né? A gente tinha essa atribuição aí que a gente tinha que ser supervisionado por um profissional médico. E graças a Deus a enfermagem ela está aí ocupando o seu espaço no mercado de trabalho. E hoje a enfermagem ela pode abrir clínicas, ela pode abrir consultórios, né? E aí a gente vem trabalhando isso. Aqui no estado de Pernambuco nós já temos alguns colegas enfermeiros que têm consultórios, alguns que já fazem tratamento especialista em feridas, né? Tratamentos inovadores que são aí as altas tecnologias no mercado. Laser terapia, ozonioterapia no tratamento de feridas. E as especificidades, né, dessas feridas são as principais lesões na pele que a gente pode tratar. A enfermagem ela pode tratar. Nunca sozinho, sempre o tratamento de feridas ele é multiprofissional, né? Então a gente precisa sim ainda do profissional médico para ele dar o diagnóstico da lesão. A gente precisa do profissional nutricionista para ele passar aí uma dieta para esse paciente, para que a gente possa ter sucesso na evolução da ferida, né? Existem outros fatores que são intrínsecos ao organismo do paciente que a gente precisa resolver além do curativo. Então, essas feridas, elas são lesões por pressão, que muita gente conhece popularmente por escara, úlcera de decúbito, úlcera por pressão, né? Tem as dermatites associadas à incontinência urinária e fecal, que é quando o paciente ele fica ali muito tempo exposto à umidade da urina e aí cria uma dermatite naquela região de fralda, né? Tem aí as erisipelas, que são infecções bacterianas nos membros inferiores, as úlceras de membros inferiores, venosas e úlceras arteriais, né? Tem aí uma série de feridas que a enfermagem pode acompanhar. Essas que você citou são as mais comuns, que a população conhece as mais populares. Exatamente, dizer, né? Isso. Me diga uma coisa, e no geral, quais os tipos de feridas, quais os tipos delas? Quer dizer, você citando aí as mais comuns, eu vou melhorar. Deixa eu perguntar o seguinte, como elas são classificadas? Existe essa classificação mais grave, menos grave, entendeu? Existem, assim, feridas crônicas e feridas agudas. Certo. Existem diversas classificações, assim, no tipo de ferida, quanto à causa da ferida, Sim. quanto ao seu aspecto, né? Então, existem feridas agudas que ela vem com o processo natural de cicatrização. Então, essas feridas, elas cicatrizam dentro do processo natural de cicatrização, porque o nosso organismo, ele é capaz de se regenerar, né? Ele é capaz disso. Então, algumas feridas, elas cicatrizam sozinhas se elas passarem pelo processo de cicatrização sem nenhum impedimento, certo? Sem nenhuma infecção. Ô, Natana, mesma coisa, quando você fala que elas podem se regenerar, cicatrizar, enfim, pode usar o termo aqui, as pessoas ficam curadas. Agora, é necessário o quê? A alimentação contribui, o remédio pode contribuir, o que é que pode contribuir para que essa cicatrização aconteça mais rápido que então, a normal? gente precisa fazer uma avaliação individual de cada paciente, né? Eu não posso dizer
que esse paciente ele vai se curar sozinho. Como eu te falei, agora existe o processo natural, né, do nosso organismo, porém pode haver alguns impedimentos à cicatrização. Né? Esse paciente ele pode ter ali uma colonização, nessa colonização bacteriana ali naquela ferida, uma infecção. E aí isso é um impedimento à cicatrização, e aí é onde nós vamos atuar, porque essas feridas elas cronificam, elas passam de agudas, que é quando ela evolui naturalmente no processo natural, e elas passam a ser feridas crônicas, principalmente quando o paciente ele já tem alguma doença de base, alguma comorbidade, é hipertenso, é diabético, tem algum problema, algum distúrbio na circulação, né? Essas feridas elas são crônicas e bastante difícil de tratar, porque além de tratar a causa com as medicações, a parte alimentar, a gente precisa tratar também a lesão em si, né? Não só a ferida. E os cuidados que o paciente ele tem com a ferida também vai nos ajudar muito na manutenção daquele meio ali, daquela ferida, para que o curativo ele realmente funcione, e também as orientações que nós damos aos pacientes e aos familiares, né, em relação às medicações, em relação à alimentação e em relação à manutenção ali do curativo. Por exemplo, um sujeito que é diabético tem uma dificuldade enorme para cicatrização. Isso acontece porque e essa demora se deve a quê? Por conta dos altos índices glicêmicos. Se for o paciente que ele é diabético, porém ele tem os índices, a glicemia dele, a glicose ali, para vocês entenderem melhor, a glicose ela é compensada, nós não vamos ter problema para cicatrizar essa ferida se ele está ali cumprindo todas as nossas orientações, está fazendo o curativo, está fazendo a dieta, está se alimentando bem, tomando as medicações, nós não vamos ter impedimento. Porém, se essa glicemia, essa glicose, ela está descompensada e tem altos níveis de glicose no sangue, os altos níveis de glicose no sangue, ele impede que o oxigênio chegue até as células, certo? E a gente precisa de oxigênio para nutrir as células, para elas se regenerarem. Se eu não tenho oxigênio chegando suficiente ali na lesão, eu não vou ter uma boa cicatrização. Então, é por isso que se diz que o diabético, ele tem dificuldade em cicatrizar uma ferida, é por esse motivo. Natana, antigamente o pessoal, se machucou, se cortou, enfim, o sujeito coloca sal na ferida, não sei se você já viu isso. Sal, açúcar. Eu vejo mais como o pessoal colocar sal. E é uma dor danada, mas realmente cicatriza rapidamente. Quer dizer, pelo menos visualmente. É verdade. Por que isso acontece, hein? Algumas pessoas, elas têm hábitos, né, culturais em relação à ferida. Tem muita gente que coloca babatimão. Isso, né, chás, ervas em cima das feridas. Existem seus... Sal eu nunca ouvi falar, não. É a primeira vez. Açúcar eu já ouvi falar. Mas existem alguns aspectos culturais envolvidos no tratamento de feridas, que a ferida, como você falou, assim, ela cicatriza, mas por conta do processo natural. Às vezes não foi aquele produto realmente ali, aquele chá, aquela erva ou açúcar que fez a ferida cicatrizar. É por conta do processo natural da cicatrização. A ferida ela pode cicatrizar sim por conta desse processo, certo? A gente pode usar esses produtos, essas ervas, esses chás, mas de forma asséptica. Existem medicamentos fitoterápicos, né, feitos, pastas, pomadas, cremes, géis, feitos com essas ervas, com esses produtos aí naturais, né, que a gente pode sim colocar, mas não pode eu pegar ali a folha do pé, faço um chazinho e derramo ali na ferida, porque eu posso, ali não está de maneira estéril, né, não está usando a técnica correta para a gente fazer ali, eu posso ter micro-organismos invasores naquelas folhas, e aí vai infeccionar a ferida, vai inflamar e acaba às vezes piorando. Por que que o sujeito, quando se machucou, o camarada fez o curativo, qualquer coisa assim, e colocou um pano, coisa parecida? Por que demora mais do que quando está descoberta? Eu tenho relatos que quando a ferida está exposta, enfim, ela tem uma cicatrização mais rápida. É verdade? E por que isso acontece? Quando é coberto, quando está com aquele processo todo, demora mais. Qual a razão?
Foi uma ótima pergunta essa. Inclusive, eu dei um curso aqui esse final de semana e falei bastante sobre isso com as alunas, né? A ferida, ela não pode ficar aberta. Muita gente diz assim, a ferida, ela precisa ficar aberta para respirar, né? Já ouviu falar? Eu ouvi falar isso aí, exato. Que cria uma casca, uma crosta, e as pessoas imaginam que essa ferida, ela está cicatrizada. Porém, ela está fechada, oclusa, ali, por aquela casca, aquela crosta que se criou. Porém, por dentro, por baixo dessa casca, a gente não sabe como está a lesão. Ali ela pode estar uma lesão se aprofundando mais ainda e a gente não sabe. Então, o primeiro passo quando a gente chega e vê essa crosta e a gente chega lá o paciente no consultório, na clínica ou no hospital que trate desse tipo de feridas, a gente vai usar produtos ou fazer, o pessoal conhece por raspagem, mas o nome é desbridamento. E aí a gente vai fazer um desbridamento para remover essa crosta, porque a gente precisa saber o que é que tem no interior da ferida. Aí o povo diz, mas tá ficando fofo. Eu tô usando essa pomada aí, mas tá fofando, tá ficando mole. E é justamente isso que a gente precisa explicar à população. A crosta ali, ela pode ser uma necrose, que é um tecido morto, desvitalizado, colonizado por bactérias, que a gente precisa remover. Quando fica fofo é porque essa crosta, ela está amolecendo. E ali por baixo eu posso ter outro tecido que também é desvitalizado, que eu tenho que remover. Até eu ver o tecido vermelhinho, que a gente chama tecido de granulação, que é quando a ferida realmente ela vai cicatrizar, tá? Se for uma ferida profunda, se for uma ferida crônica, a gente precisa fazer esse tipo de abordagem. Mas se for uma raladura apenas, realmente a gente deixa lá a casquinha. Muito bem, então, quer dizer, na prática, quando se faz aquele curativo, tem que deixar e ir trocando periodicamente, é mais ou menos isso, né? Exatamente, né? Existem aí alguns produtos que a gente não precisa trocar diariamente. O curativo são produtos um pouco mais caros, mas o custo-benefício, ele vale a pena, porque ali a gente minimiza a dor, né, nas trocas, a gente não vai estar trocando todo dia, o paciente não vai estar sentindo dor durante as trocas, porque elas vão ter um espaçamento de tempo maior e é um produto que realmente ele vai agir e vai tratar a sua ferida do que esses produtos convencionais que a gente já conhece. Na média, qual o período de cicatrização de uma ferida? Ou vai depender muito da ferida ou do paciente, da pessoa, enfim? Isso sempre vai depender, sempre. Cada paciente, ele é individual. A gente não pode dizer aí em quanto tempo uma ferida vai cicatrizar. Vai depender de qual a etiologia, a causa daquela ferida. Vai depender quais as medicações que o paciente faz uso, como é a alimentação desse paciente. Vai depender se ele segue as nossas orientações em relação à manutenção do curativo, que a gente faz ali o curativo, tem gente que mexe, ou então anda, vai aí pra roça, suja esse curativo, ou vai pra rua, suja esse curativo, molha no banho, que também não pode molhar. Muitas pessoas acham que pode tomar o banho do chuveiro, molhar o curativo, ou lavar a ferida com a água do chuveiro. Porém, a água das nossas torneiras e do nosso chuveiro, nas pesquisas elas já mostram que não pode ser utilizada para lavagem de feridas, porque elas têm micro-organismos ali que eles entrando na ferida, eles podem causar alguma inflamação ou infecção. 11h17, 11h17, aqui no nosso debate desta segunda-feira, hoje, com a enfermeira Natana Cardoso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui abrir o intervalo. Retornaremos já com o nosso debate nessa segunda-feira. Você pode marcar presença, pode participar mandando sua pergunta aqui para o painel interativo. Já temos aqui algumas. Na volta, a enfermeira Natana vai responder tudo tintim por tintim. Continue aí, não sai daí, permaneça aí. Rádio Papa Casa, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história. De 26 a 29 de junho, você vai dançar, se divertir com a 27ª edição do Forró Bom. E vamos cantar com Priscila Sena, João Gomes, Geraldinho Lins, Marcinho Sensação, César Menotti Fabiano. E muito, mas muito mais.
Estaremos ao vivo, nos camarotes, nos camarins, falando com os artistas e no meio do povo. Tudo isso no oferecimento de... Dinheiro pouco eu tenho é muito e sou feliz assim. Em Saloá, o Grupo Barra Nova dispõe das empresas Barra Nova Magazine, Barra Nova Atacadão, Barra Nova Construções, Barra Nova Gás, Barra Nova Hotel, Barra Nova Loterias, Barra Nova Acessórios e Perfumaria, Barra Nova Farmácia, Barra Nova Rações. São João pra lá de bom é no Forró. No meu rancho ao vivo e a cores, se escuta o que eu digo. Você quer mudar sua saúde para melhor com apenas uma atitude simples? Basta tomar Amargo 3 vezes ao dia e rapidamente você sentirá aquela sensação de ter saúde. Para quem sofre com azia e refluxo, o alívio é imediato. Retenção de líquido, prisão de ventre, gordura no fígado e boca amarga. Tudo isso o Amargo resolve. Com o Amargo, você vai se alimentar melhor e conseguir absorver mais nutrientes, o que ajuda e muito na sua imunidade, te livrando de possíveis gripes e resfriados. Comece a tomar o Amargo ainda hoje. Você sofre com pressão alta, o colesterol, triglicerídeos e o açúcar está alto demais? Tome Amargo, ele resolve. Amargo, à venda nas farmácias. A Fiat Chevel convida você a conhecer o lançamento da década da marca Fiat, o novo Fiat Pulse SUV, o carro que vai pulsar com você. Um autêntico SUV com design italiano, atraente, moderno, economia, potência e um show de tecnologia. Você irá pulsar mais forte ao conhecer o Fiat Pulse na Chevel Garanhuns, Avenida Euclides Dourado 96. Telefones 3732-3500 e 98802-0429. Estamos esperando você. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacaça, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentário de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Rádio Papacaça, a primeira em Pernambuco e uma das primeiras no Brasil a migrar de AM para FM. Rádio Papacaça, sempre com você. Agora são 11h21. Missa de 1 ano convite. Filhos Joyce Tavares, Alípio Tavares, mãe Luísa Sebastiana da Silva, irmãos Everaldo, Neuza, Edileuza, Edna, Erivone e Eliane. Convida todos para rezarem juntos a missa de 1 ano que mandarão celebrar em sufrágio da alma de Antônia Tavares da Silva, mais conhecida por Tia Toinha, que será celebrada nesta terça-feira, dia 7 de junho, às 16 horas, 4 horas da tarde, na Capela da Água Branca. Desde já, a família enlutada agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e união cristã. Noticiamos a missa de 1 ano pela alma de Antônia Tavares da Silva, mais conhecida por Tia Toinha. Esta é a Rádio Papacaça FM 102,9 MHz. Organização Hélio Kiza. Bom Conselho. Atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras. Cultura, informações, notícias, entretenimento e muita diversão. Só aqui na Rádio Papacaça, a rádio de bom conselho. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. Opa, de volta aqui com o nosso debate nesta segunda-feira, hoje com a enfermeira competentíssima Natana Cardoso, conversando comigo, com você, nessa manhã. E tem aqui já a pergunta, viu, enfermeira? Vamos aqui, ó. Ok. Vamos lá, bom dia, Patrick. Minha mãe teve um ferimento, como é que eu coloquei aqui? Se não fosse um especialista em ferimento, ela tinha perdido a perna. Gostamos muito, mas muito mesmo dos cuidados. Mas toda vez que ela usa a meia, o ferimento, ele estoura novamente. O que pode ser?
A gente precisa saber o tipo da meia, né, que está sendo usado. Provavelmente ela tem aí uma úlcera venosa, úlcera de membros inferiores, que é quando a gente tem uma dificuldade na circulação do sangue ali. O sangue da gente, ele precisa descer do coração até os membros inferiores, as pernas, e ele precisa retornar ao coração, né? Então, ali ela provavelmente ela tem uma insuficiência venosa, uma hipertensão venosa ali naquelas veias, e por isso a necessidade dela usar meias compressivas. Essa ferida, ela realmente é muito recorrente. Então, o paciente ele precisa, além de usar as meias, fazer o uso da medicação que é prescrita pelo médico para ajudar na circulação, né? Fazer aí a consulta com o nutricionista e fazer a hidratação bastante dessa pele aí, porque a pele fica muito frágil. Então, qualquer corte, qualquer batidazinha, mesmo com o uso das meias, qualquer batida, ela pode voltar, ela pode machucar, um arranhão se você coçar, né? E as meias compressivas, elas precisam ser trocadas geralmente a cada 6 meses, porque ela vai perdendo a compressão ali. E aí, essas feridas, como foi a pergunta dela, foi muito... elas são recorrentes, então essas feridas a gente trata, mas elas podem voltar. Aqui uma outra, Patrick, bom dia. Por que o machucado, colocou assim, no calcanhar, ele cicatriza mais rápido do que em outra parte do corpo? Depende da causa da ferida, né? Geralmente não. Na minha prática não funciona bem assim, não. Depende do ferimento. O pessoal acha que o calcanhar, porque como é mais durinho, de repente, da visão das pessoas, pode ser que cicatrize mais rápido, não sei. Depende do ferimento, né? Se for uma lesão por pressão, né? Que é geralmente aqueles pacientes que estão acamados, eles têm uma lesão por pressão no calcanhar, por ficar muito tempo na mesma posição. Esse paciente precisa estar mudando de posição para não causar esse tipo de ferida. Se for uma lesão dessa, ela vai demorar bastante para cicatrizar, né? Agora, se for um pé diabético, que também tem essas fissuras nos pés, aí a gente vai depender também da hidratação, né? E de como você vai tratar também a causa da doença. Na minha prática, a ferida no calcanhar não cicatriza mais rápido, não. Foi muito bem. Patrick, bom dia. Cadê aqui? Bom dia. Eita, chega, esse aqui não, é esse outro aqui. Ok, agora sim. Patrick, bom dia. O pessoal está colocando aqui alguma coisa, mas eu não estou entendendo. Coloca, por gentileza, detalhado qual o tipo da doença, porque às vezes tem coisa aqui que eu não consigo entender. Mas deixa eu perguntar o seguinte, aproveitar enquanto o pessoal está aqui. É uma pergunta, eu entendi assim, por exemplo, o sujeito fez uma depilação ou coisa parecida, pelo que ela está dizendo, foi mulher, fez na axila, porém, ela se machucou e não está... E não está cicatrizando, já tem 2 semanas. Ela foi fazer a depilação, enfim, e se machucou. E já tem 2 semanas e não cicatrizou ainda. Qual a razão? Aí a gente precisa saber como foi aí essa depilação. Ela foi com gilete, ela foi com lâmina, né? Ou foi com cera? Porque se foi com gilete, pode ser um corte. Se foi com cera, pode ser uma queimadura. E aí a gente precisa saber de como foi realmente, de detalhes, de como surgiu aí essa ferida, para a gente poder dar informação de por que não está cicatrizando. 11h27, 11h27, é a enfermeira Natana que está conversando conosco nessa manhã de segunda-feira. Manda, quiser fazer alguma colocação, se tem alguma colocação, se quiser pode ficar à vontade. Já tem? Pronto. Bom dia, Natana. Natana, me diga uma coisa, a gente passou agora 2 anos na Covid e vimos o esforço tanto dos médicos quanto dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, que foram os verdadeiros heróis nessa pandemia. E recentemente foi aprovado o piso de enfermagem, que era mais do que necessário e tardio, mas pelo menos já foi. Qual a importância desse piso de enfermagem para a categoria? Ai, Manuel, eu fico tão feliz porque, assim, eu já tenho 10 anos de formada e desde que eu entrei na faculdade que eu vejo a luta dos professores ali, dos profissionais que já estavam na luta desde quando eu era estudante, né, atrás desse piso salarial e também da carga horária, né, das 30 horas semanais, porque com exceção do profissional médico, os outros profissionais como assistente social, de nível superior da área da saúde, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, já tem essa carga horária aprovada, que são as 30 horas, e a enfermagem não. Existe um projeto
desde 2000, né? Então, aí já tem 22 anos que existe esse projeto na Câmara que está engavetado, porque existem aí o poder dos grandes influenciadores aí, dos donos dos grandes hospitais, que interferiam muito aí nessa questão da aprovação das nossas causas, assim como o do piso salarial. A gente teve muita interferência. Infelizmente, foi necessário a pandemia para que a população nos ajudasse, né? E começasse a reconhecer a profissão aí da enfermagem como o coração do hospital, porque é a enfermagem que ela fica ali no leito com o paciente, é a enfermagem que ela identifica a dor do paciente, a infecção ali, se o paciente está em parada cardíaca, o primeiro socorro ali é do profissional de enfermagem, né? O auxiliar, o técnico, o enfermeiro, que é quem fica ali lado a lado com o paciente, principalmente nas unidades de terapia intensiva, onde não pode ter acompanhante, né? Não pode ter ali um cuidador para ajudar nos cuidados, e é totalmente esse paciente ele fica totalmente dependente da enfermagem. Então foi uma grande vitória a aprovação aí do nosso piso salarial. Falta sancionar aí pelo presidente, né? Mas graças a Deus está mais perto do que longe. A gente já esteve muito longe e nós profissionais ficamos muito agradecidos, a população também, por ter nos ajudado aí a pressionar os nossos governantes para a gente conseguir a nossa aprovação do piso. Ô Natana, aproveitando já o gancho do Manuel Leonel, o enfermeiro, a enfermeira, o profissional da área, ele pode prescrever ou não, ou isso fica restrito apenas ao médico? Como é que funciona esse cuidado? Depende do local de trabalho do profissional enfermeiro, né? Se forem unidades de saúde da família, existe aí protocolos do governo, do Ministério da Saúde, que o enfermeiro ele pode prescrever medicações que estão dentro da lista, né, de medicações da farmácia básica e dos programas, por exemplo, pré-natal, puericultura, né, prevenção, exame preventivo, Papa Nicolau. Então, dentro desses programas, existem algumas medicações que precisam ser feitas, alguns tratamentos que precisam ser feitos, que se o município aí, junto à Secretaria de Saúde, tiver na instituição o seu protocolo, o enfermeiro também pode prescrever. Mas sempre a gente precisa, sim, do profissional médico para estar nos ajudando aí nos diagnósticos. Muito bem. Retornando aqui, bom dia, Patrick. Estou passando só para parabenizar essa profissional Natana, tão competente, e para expressar a minha alegria em saber que os meus conterrâneos estão em boas mãos. Aqui é Edmário, direto de São Paulo, aqui participando. Olha aí. Edmário, obrigada, fico feliz. Aqui uma outra, bom dia. Natana, você arrasa, você é uma profissional maravilhosa, como um profissional e como pessoa. Um beijo da equipe Melhor em Casa. Ai, amo minha equipe, um beijo, pessoal. Pronto, o pessoal está aqui participando. Uma outra participação. Bom dia, Natana. Cadê aqui? Opa, é essa aqui, ok. Bom dia, enfermeira. Que tipo de curativo você indica para... Eu entendi aqui. Necrose. Isso. Então, assim, a necrose, ela é um tecido desvitalizado. A gente tem numa ferida ali tecidos viáveis, tecidos bons, e temos tecidos ruins. A necrose, ela é um tecido inviável, desvitalizado, que a gente precisa remover da ferida para que ela cicatrize, certo? Então, a gente tem agentes desbridantes, que são os correlatos, que são pomadas, géis, hidrogéis, e coberturas, e temos também o desbridamento, tipos de desbridamento. Um dos mais conhecidos é o desbridamento cirúrgico e o desbridamento instrumental conservador, que vai fazer ali a remoção dessa necrose para que venha ali o tecido viável para que a ferida possa cicatrizar. Então, o que tu vai colocar aí na necrose vai depender muito de como ela está. Se ela está muito endurecida, muito seca, a gente pode utilizar aí desses meios do desbridamento. Aí o profissional é quem vai realizar
utilizar, que vai escolher se vai fazer o desbridamento instrumental ou se vai usar e lançar mão dos correlatos e das coberturas. Em que situação deve acontecer a amputação do membro? Quando o ferimento está em que grau? Quando ali aquela lesão, ela está num grau muito alto de comprometimento da circulação, né? E não há mais condições de reperfundir esse membro, né? De fazer uma reperfusão ali daquele membro. Então, geralmente, os casos de amputação são de lesões, né? A maioria em membros inferiores, que ali houve uma obstrução, né? Uma obstrução arterial, e aí precisa ser amputado o membro, geralmente úlceras arteriais e pés diabéticos, né, que os pacientes precisam ter muito cuidado com o pé diabético, porque ele perde aí a sensibilidade do pé e aí fica exposto a cortes, a queimaduras. Tem paciente que tem que estar olhando ali o calçado, né, o tipo de calçado que vai utilizar, porque ele não sente, às vezes o calçado ele sai do pé, você não sente, porque ali já atingiu as fibras, que elas são responsáveis também pelo equilíbrio. Esse paciente ele fica mais suscetível a levar quedas, né, e aí a gente precisa ter bastante cuidado aí com esse tipo de paciente. Natana, com relação a diabético, acontece mais amputação na perna, né, quer dizer, no pé, enfim, por que isso? E dificilmente você encontra, dificilmente a gente encontra, eu, por exemplo, dificilmente encontro uma amputação da mão, tal dedo, por causa da diabetes. Por que mais membros inferiores? Porque é por conta da circulação que a gente fala, né? Ali vai ter uma obstrução mais inferior nas partes dos membros inferiores. Então, ali a obstrução que a gente fala é de placa de ateroma, que são gordura, né? Placas endurecidas de gordura, que há ali a obstrução e não está chegando oxigênio suficiente. Então, há ali um comprometimento das fibras que são responsáveis por isso aí que te falei, por sustentação, por equilíbrio, e aí esse paciente ele fica suscetível a levar quedas. Os calçados também eles precisam ser adequados, o paciente precisa hidratar, precisa passar protetor solar nos pés, entre os dedos, secar bem, né? E aí outros cuidados com as unhas também, já ouviu falar, né, que precisa cortar as unhas precisam ser em linha reta, não pode estar fazendo a cutícula ali da unha, não pode fazer muito a fundo também, porque pode aí cortar os dedos dos pés ou os dedos das mãos também e ocasionar feridas de difícil cicatrização, porque o paciente que tem o pé diabético, ele já está ali com um grau muito elevado de descontrole da glicemia, porque o pé diabético ele é uma das complicações mais graves do diabetes, é quando atingiu ali órgãos-alvo que a gente fala, né? É quando a glicemia ela está muito descompensada, geralmente esse paciente aí já usa insulina, altas doses de insulina, e aí há esse comprometimento dos membros inferiores. A alimentação ajuda em quê para a rápida cicatrização? Então, a gente tem as estruturas da pele, né? A epiderme, a derme e a hipoderme. E a alimentação influencia na questão da reconstituição dessas estruturas da pele e também na oxigenação e nutrição das nossas células. Então, o paciente que não tem uma dieta adequada, uma alimentação adequada, que ela precisa ser hiperproteica, rica em proteínas, e hipercalórica, rica em calorias, se for uma ferida crônica, esse paciente ele vai ter mais dificuldade em cicatrizar, porque as células elas não estão nutridas adequadamente, certo? E também pelo oxigênio não vai chegar oxigênio suficiente ali nas células para nutri-las, né? Precisa se alimentar, precisa de oxigênio, precisa dos nutrientes adequados e também precisa reconstituir essas camadas da pele através da alimentação, e aí a gente precisa sim da orientação de um nutricionista para fazer essa dieta balanceada e adequada para cada paciente, porque se o paciente ele for diabético ou hipertenso, ele não pode fazer a dieta hipercalórica. Se um paciente tiver problema renal, ele não pode ter excesso de proteína. Então, cada paciente ele é individual, vai depender da causa da sua ferida e das comorbidades que esse paciente já tem, das doenças de base. Uma dúvida, uma pergunta aqui, muita gente.
tem dúvida. O sujeito, ele perdeu uma parte do fígado, mas os estudiosos no assunto, você pode até falar, diz que o fígado, ele se regenera. É verdade isso? E em quanto tempo? Bem como o pulmão, ou é o pulmão? É o fígado mesmo, né? O fígado, ele tem um alto poder de regeneração, né? Mas aí esse período de em quanto tempo, eu não sei te responder. Precisaria de aí um especialista ou algum profissional médico que saiba te responder. Mas por que isso acontece? Justamente com o fígado? Porque parece que só ele que tem esse poder de regeneração, não é, isso? Verdade. Não é por verdade? Conta das células presentes ali no fígado. 11h39. Eu tenho aqui uma outra pergunta. Cadê? Patrick, bom dia. Como é que funciona? Aí eu acho que é com você mesmo. Como é que funciona a questão do melhor em casa? É isso mesmo? Pois não entenderam. Como é que eu também trabalho no programa Melhor em Casa. Então as pessoas já associam aí o meu nome a ele. Pois não. Por isso que chegou aqui. Como é que funciona então, já que estamos nesse... Eu já trabalho há 5 anos no Melhor em Casa, que é um programa que nós temos aqui no município, né, do governo federal, mas o município que faz a adesão. E para o paciente ele ser admitido no programa Melhor em Casa, ele precisa ter critérios de inclusão que são estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Então, através do encaminhamento, o paciente que precisa ou o familiar que quiser aí saber se o paciente pode fazer parte do Melhor em Casa, você vai até a unidade de saúde, fala aí sobre o seu familiar, o seu ente querido que está doente, que está precisando do programa Melhor em Casa, e aí a equipe do posto vai fazer uma visita e ver se esse paciente ele está dentro dos critérios de inclusão para encaminhá-lo. Não é qualquer pessoa, existe uma lista de exigências para poder... Exatamente, o paciente ele tem que estar acamado, né? E também não é todo paciente acamado que ele entra no Melhor em Casa. Ele precisa ter alguma condição clínica, né, que justifique a internação domiciliar, porque o programa a internação domiciliar, o programa Melhor em Casa, ele substitui o que a gente pode fazer no hospital, lógico, dentro das nossas limitações, né? O paciente ele precisa estar estável clinicamente para poder a gente deshospitalizar e levá-lo para o domicílio, para a gente poder fazer aí o acompanhamento e tratamento desse paciente. Natana, o Melhor em Casa é formado por uma equipe com médicos, com enfermeiros, é o que a doutora Tarcísia faz parte, é esse daí? Exatamente, um abraço, doutora. A equipe, para a gente ter ideia, são quantos componentes e quem são os componentes? Quantos médicos, quantos enfermeiros, técnico de enfermagem? Nós temos uma equipe multiprofissional, né? Nós temos a IMAD, que é a equipe multiprofissional de atenção domiciliar, e temos a EMAP, que é a equipe multiprofissional de apoio. Dentro da EMAD, que a gente chama de equipe básica, nós temos o enfermeiro, técnicos de enfermagem, um médico e um assistente social. E dentro da equipe de apoio, nós temos profissionais de reabilitação, que no momento nós temos uma fisioterapeuta e uma psicóloga, e temos também aí compondo a equipe os motoristas, que é quem nos levam aí às visitas. Para se ter uma ideia, Patrick, eu puxei até, quis enfatizar a equipe, porque esse trabalho do Melhor em Casa, olha a quantidade de profissionais que se deslocam para fazer um atendimento domiciliar. Aquela pessoa carente, aquela pessoa que está ali na residência, que não pode ir para o hospital, ela é visitada periodicamente por essa equipe. E muitas vezes os nossos ouvintes e a população não sabe desse trabalho que é realizado. É verdade. Muitos pacientes assim já passaram por nós. A gente, dentro desses 5 anos, nós já tivemos em torno de 300 pacientes, né? Uns vão a óbito, outros a gente consegue recuperar e dar alta, mas esses pacientes que eles vão a óbito, eles já chegam pra gente em cuidado paliativo ou numa situação muito frágil, né? Em que a família não quis levar para o hospital ou realmente não era a indicação ali de internamento hospitalar, e a gente consegue proporcionar para a família e para o paciente o tratamento do hospital no conforto do seu lar. Esse é o objetivo do programa Melhor em Casa.
Ô, enfermeira, quais são os tipos de curativo? Porque às vezes o sujeito se machucou, aí pega aquele mertiolate, passou aqui, tal, botou um negocinho por cima, tá feito o curativo. É bem simples assim. O sujeito, vamos fazer um curativo aqui bem simples. E não é bem tão simples assim, pô. O curativo em si, assim, ele precisa de a gente fazer a limpeza, o primordial, né? É a limpeza a limpeza ali da ferida, da região. E a gente hoje existem produtos específicos de limpeza. Para tratamento de feridas crônicas e para tratamento de feridas agudas. Se você se machucou em casa ali, o ideal é você fazer uma limpeza. A depender de onde e como você se machucou, né? A limpeza ela vai ser essencial no tratamento da sua ferida, porque é onde ali você vai remover os micro-organismos e os agentes invasores, os corpos estranhos, né? Que são vidros, areia, asfalto, a depender de como foi esse machucado aí. Com relação à limpeza, aqui diga que é necessário, eu não sei qual é a doença, mas você deve saber, o sujeito se machucou e deve lavar constantemente com sabão, aquele sabão amarelo, quer dizer, neutro, coisa parecida. Não, como é que é esse negócio? A pele da gente, ela tem o pH ácido, então a gente não pode usar sabão neutro, porque a gente está neutralizando ali os nossos agentes de defesa. Então a gente não pode usar sabonete neutro, porque então, a gente está deixando, justamente, a gente está deixando ali a pele suscetível à invasão então, deve lavar com sabonete mesmo? Cheiroso? Não, a gente não pode lavar água, nem com água, nem com sabão. A gente precisa lavar com soro fisiológico a ferida, em jato. Existem as técnicas de lavagem da ferida. Não é só respingando ali de qualquer jeito, não. Existem a irrigação da ferida com soro em jato, com um calibre de agulha que a gente coloca nesse soro, um calibre de agulha 40x12, numa distância de 10 centímetros, para fazer aí essa limpeza da ferida, a lavagem. Depois a gente vai colocar ali a solução de limpeza antimicrobiana, que antes as pessoas utilizavam aí degermantes, clorexidina, que é um agente antimicrobiano usado em hospitais, povidine, mertiolate, rifocina. Então isso a gente não usa mais, porque a gente tem outros produtos no mercado aí que são antimicrobianos, que não coça, não arde e que são eficazes no tratamento, na limpeza aí dessas feridas. Então, para que fique claro, nunca lavar com esse sabonete neutro, né? De jeito nenhum. 11h46h30, eu vou aqui abrir outro intervalo, mais uma janela publicitária. Retornaremos já aqui com... E já fica aqui uma pergunta, cadê aqui? Pergunta aí para a enfermeira, vai responder na volta do intervalo. A enfermeira é o seguinte, pergunta aí para a enfermeira o que fazer quando o bebê de 9 meses está defecando verde. Responda daqui a pouquinho, às 11h46h30. Rádio Papacaça, uma questão de amor com você. Todo domingo após a Santa Missa, a Rádio Papacaça apresenta o programa do seu fim de semana. Domingo Maior, com destaques da semana, comentários, entrevistas, cotidiano, música e muita diversão. Na apresentação de Rob Araújo e Leide Ceia Camelo. Investe aqui na Farmazê, é assim. Medicamentos em geral é aqui. E perfumaria, venha conferir. Ligue e peça já seu medicamento pelos telefones 3771-2522 ou pelo WhatsApp 87981612366. A farmácia Farmazê fica localizada no centro da cidade de Bom Conselho e tem a entrega mais rápida da cidade. Farmácia Farmazê, nossa família cuidando da sua família. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacaça@gmail.com. Vem aí, Forró Bom 2019.
26 a 29 de junho, você vai dançar, se divertir com a 27ª edição do Forró. E vamos cantar com Priscila Senna, João Gomes, Geraldinho Lins, Marcinho Sensação, César Menotti Fabiano. E muito, mas muito mais. E estaremos ao vivo, nos camarotes, nos camarins, falando com os artistas e no meio do povo. Tudo isso no oferecimento de... Dinheiro pouco eu tenho é muito e sou feliz assim. Produtos Tum Tum, a verdadeira marca da cultura nordestina. Universidade Paulista Unip Garanhuns, no Colégio CNA e Diocesano. Aqui você pode. Faça Fácil, empréstimo fácil. É na Faça Fácil, com as menores taxas do mercado. Baratão Móveis e Eletros, Avenida 15 de Novembro, número 7, em Bom Conselho. Chama Gás, chamou, chegou. Telefone 999552000. São João, pra lá de bom, é no Forró. Meu rancho ao vivo e a cores, se escuta o que eu digo. Caruaru explode de paixão. Fogueiras acesas na terra refletem estrelas brilhando no céu. Balão colorido de norte a sul. Caruaru. São João do Reencontro. Caruaru, o maior e melhor São João do mundo. Prefeitura de Caruaru. O rádio está presente na vida de todo mundo, especialmente quando o assunto é futebol. Tem o bombeiro de plantão no dia da final. E o jogo pega fogo! Fogo? Alguém falou fogo? Onde? Onde é que tá fogo? Tem os profissionais de saúde. Bisturi. E tem os pacientes deles. Segurou a bola, passou pelo primeiro, passa pra Robson na cara do gol, vai chutar na trave! Rádio no ar em todo lugar. A SERP, Associação de Rádio e TV. Rádio Papacaça, sempre com o povo. Papacaça Debate. Patrick Oliveira. Vamos lá, de volta com o nosso debate, hoje com a enfermeira Natana Cardoso. E ficou uma pergunta aqui, enfermeira, para responder. Eu vou até levantar aqui e perguntar novamente. Pergunta aí para a enfermeira o que fazer quando o bebê de 9 meses está defecando verde, tá com as fezes verdes. Você precisa passar numa consulta médica, tá certo? Vai no postinho de saúde e aí o médico ele vai consultar o seu bebê para poder identificar a causa, ver se existem outros sintomas também, além da coloração das fezes, certo? Dentro da caderneta também da criança, da cadernetazinha de vacina, existem orientações às mães, né, ao tutor, ao pai ou à mãe da criança, sobre as principais situações que podem acontecer aí. Uma delas é a coloração das fezes. Então, você dá uma olhadinha aí na sua caderneta e leva a sua criança ao posto de saúde para passar numa consulta médica, tá? Aqui uma outra pergunta. Bom dia, Patrick. Pergunta aí para ela se existe gente que tem tendência para ter feridas, porque ele ou ela está dizendo aqui que começou a aparecer umas manchas no rosto, mas e fica ferida. A mancha sara e em seguida começa a rachar e aparece um ferimento. É normal ou existem pessoas que têm esse tipo de doença e não sabem? Sim. Tendência para ter feridas, não. Você pode ter alguma doença de pele que seja a causa do surgimento dessas feridas. E aí você precisa ir num dermatologista. Se é uma ferida aí no rosto, né? Vai no dermatologista, porque tudo que acontece na nossa pele, a gente pode ir ao dermatologista, ao médico especialista em lesões de pele, para ele te fazer aí o diagnóstico, para poder saber do que se trata essas feridas, né? Você está dizendo aí que cuida
saída das feridas, mas que elas voltam. Depende também aí da forma como você está cuidando. Então, para a gente cuidar de qualquer tipo de ferida, a gente precisa de um diagnóstico médico, primeiramente, porque a gente não trata apenas ali a ferida em si. A gente precisa tratar a causa, tá? A não ser que seja uma ferida traumática, que são cortes, perfurações, né? Acidentes, como acidente de moto, né? Perfuração por arma branca ou arma de fogo, esse tipo de lesão a gente não precisa de diagnóstico. Mas lesões crônicas e lesões assim de pele, a gente precisa sim desse diagnóstico médico. Aqui uma outra. Patrick, bom dia. De vez em quando aparece no meu pé, entre os dedos, uma espécie de corte. Por que acontece isso? Pode ser fissuras, né? Você precisa aí hidratar bem esse pé e também pode ser alguma infecção fúngica que esteja causando isso. Então, quando você for fazer a higiene dos seus pés, né? Lavar os pés durante o banho, você tem que secar bem entre os dedos. E o nosso pé, assim como o restante do nosso corpo, precisa de hidratação, né? Mas não pode ser um hidratante que a gente passa no nosso corpo. São hidratantes específicos para a área dos pés. E os dedos a gente precisa manter sempre seco. Hidrata, porém enxuga ali, porque é uma região que é fechada, né? Porque ali é muito próximo, um dedinho é muito próximo do outro, que causa umidade, que causa calor ali naquela região e fica suscetível a infecções fúngicas, né? Por fungos. E aí você precisa saber qual é a causa. Mas faça aí a higiene do seu pé, limpe, né? Hidrate. E veja se resolve. Se não resolver, procure aí um médico para te orientar, né, no que pode ser essa causa dessas fissuras, desses cortes. Enfermeira, me diz o seguinte, mesmo o sujeito ficando descalço o tempo todo, ele tomou o seu banho, lavou os pés e tal, porém ele não enxugou adequadamente, mas ficou descalço. Mesmo assim, pode acontecer isso entre os dedos? Quer dizer, pode aparecer essa rachadura, coisa assim? Pode sim. Mesmo descalço? Mesmo descalço. Principalmente descalço. Mas... Porque a gente tá ali, o nosso pé é a sustentação do nosso corpo. Então, todo o peso a gente tá colocando em cima desse pé. Se a gente anda descalço, a gente vai ter mais possibilidade de a gente se cortar, de a gente se furar, de criar essas rachaduras, porque o pé ele vai ficar bastante ressecado. Você tá usando bastante o pé ali. Existe uma camada mais superficial da pele, que chama camada córnea. E aí é responsável pela sustentação e proteção. Então, ali favorece o aparecimento de calos e fissuras. Aqui uma outra participação. Patrick, bom dia. Já tem um bom tempo que eu cortei as minhas unhas, porém cortei a cutícula e não sara. Por quê? Essa parte é um pouco mais mole e demora mesmo? Quer dizer, deve ter cortado lá e com essa parte um pouquinho mais mole não está sarando de jeito nenhum. Pode estar inflamado aí. Você pode ter pego uma inflamação ou uma infecção. Aproveitando a oportunidade dessa cutícula, qual a importância do uso individual de quando vão se fazer, principalmente as mulheres e homens também, quando vão fazer as unhas, aquele alicate que diz não tem que higienizar, o uso individual e a higienização desses materiais, desses equipamentos? As nossas cutículas também fazem parte da pele, são os anexos da pele, né? A pele é composta por camadas e anexos e glândulas. E as cutículas, elas fazem parte dos anexos. E são uma pelezinha morta que a gente pode remover. Porém, as pessoas removem ela em excessos, por pura estética, né? A gente não precisa remover as nossas cutículas, ela é ali uma proteção para as nossas unhas. Porém, a gente pode tirar o excesso das cutículas, mas não removê-las profundamente. E quando a gente for remover, a gente precisa utilizar alicates e tesouras para cortar as unhas também individuais, porque se eu uso ali o mesmo alicate, a mesma tesoura de uma pessoa que já utilizou, ela pode estar ali, um instrumental que pode estar contaminado, né, com fungo, com bactéria, e por isso a gente pode pegar aí fungo nas unhas, né, pode pegar inflamações, como essa moça pode ter desenvolvido aí alguma inflamação, pode ser por isso ou pelo próprio ato do corte ali em si, as mãos, como as mãos, a gente usa muito as mãos, né, para fazer tudo na nossa casa, no nosso trabalho, e aí pode ter pego sim um micro-organismo invadido aí e ela ter ficado inflamada. No caso, a hepatite, ele pode ser transmitido através
também? Sim, porque a hepatite ela pode ter essa contaminação porque é uma porta de entrada. Todo corte no nosso corpo, ele é uma porta de entrada para esses vírus, as bactérias irem para a nossa corrente sanguínea, né? Então a hepatite ela pode ser ali o vírus entrar através da nossa corrente sanguínea e esse indivíduo ser contaminado com a hepatite, assim como também a IST, né? Infecção sexualmente transmissível também pode ser por conta do contato dos fluidos ali corporais, que o sangue é um desses fluidos. Muito bem. Mais alguma coisa, Manuel Leonel? Não, Patrick, Muito só bem. agradecer a Natana pelo tempo disponível e pense em um Papacaça Debate bem aproveitado, tirando muitas dúvidas e esperamos que ela volte mais vezes, né, Patrick Oliveira? Tem muitos ouvintes aí que ainda ficaram com dúvidas, né? E fica para a próxima. A enfermeira Natana Cardoso, queremos agradecer imensamente a aceitação do convite, como falei anteriormente, e fica à vontade para as suas considerações finais. Eu que agradeço aqui a oportunidade, né? E a gente precisa muito, sim, Manuel e Patrick, a gente precisa falar sobre feridas e falar sobre saúde, né, para a população, porque existem aí muitos serviços fornecidos pelo governo, pelo município, existem serviços aí de saúde que a população não está ciente que existem, né? E de qualidade, porque esses profissionais estão em constante aperfeiçoamento e capacitações, e aí a gente precisa sempre estar divulgando. E o tratamento de feridas é um deles, porque existem aí as novidades para tratamento de feridas, que a gente pode cicatrizar feridas de uma forma mais rápida, sem dor, dando qualidade de vida ao paciente, através do uso desses produtos e da orientação de um profissional capacitado e especializado para tal. Muito bem, o debate é reprisado meia-noite. Vem aí o Tocando Bola e a gente se fala amanhã, 7 da matina. Saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Tchau. Rádio Papacaça, falando a linguagem do nosso povo. A estação primeira de Bom Conselho, fazendo história.